qual é o apelido no nosso site? Era dos extremos, ok? Era dos extremos. Tori, o que significa extremo? Quem pode explicar para mim o que significa extremo? A palavra extremo. Extremos. Extremos. O que significa? Extremos. Extremos. Pode falar pelo microfone. Seria tipo um limite, tipo chegar no limite, seria o limite da coisa. Isso, tipo limite. Limite do quê, velho? É isso que a gente vai estudar. Um cara, um historiador, chamado Eric Hobsbawm, ele que deu o apelido para esse século. Ele escreveu um livro que ficou bem conhecido, e nesse livro ele falou: o século XX vai ganhar um apelido. Esse apelido é a Era dos Extremos. Qual é esse apelido? A gente vai ver hoje. Então, qual vai ser a matéria que a gente vai estudar? Por que o apelido do século XX é Era dos Extremos? Por que as pessoas chamam de Era dos Extremos? Todo mundo entendeu isso? Isso, é tipo limite, exatamente. É algum limite, mas a gente vai descobrir qual limite é hoje. É o máximo. Isso, mas que máximo? Máximo do quê? É isso que a gente vai ver. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai ver. Acordou, né, São Paulino? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver. O que é isso que vocês estão. Que é isso que vocês estão vendo aqui no meu desenho? Não é qualquer moeda. É tipo o quê? Olha, frente e verso. Como a gente chama? Cara e coroa. Exatamente. Ou a gente pode colocar isso daqui, ó. Vamos tentar imaginar que o século XX é tipo isso daqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O século XX é tipo isso daqui. O que é isso? Quem que é esse cara aqui? Duas caras. Ok? O século XX é tipo cara e coroa. O século XX é tipo duas caras. Ou seja, o século XX tem duas caras. Isso, é o vilão do Batman. Qual que é quem sabe dizer qual que é as duas caras do vilão do Batman? Quem sabe dizer? Você sabe, Héctor, me dizer o que são as duas caras? Mal e bom. Exatamente isso, Tamires. O século XX é um século muito mal e um século muito bom. Então, o que a gente vai estudar hoje? O século. É isso mesmo. Entendeu por que duas caras? Tori. Entendeu por que duas caras? Porque o século XX também tem duas caras. É um século muito ruim, onde deu muita cagada, e um século onde deu muita coisa boa. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? 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 Vamos começar com a parte cagada. Vou começar. E eu vou passar um texto para vocês. Ok? Então, a gente vai ler agora um texto que fala o seguinte. Imagine que você nasceu em que ano? 1900. 1900 é o começo ou o fim do século XX? É o comecinho. Imagina que você nasceu junto com o século. Então você vai viver quase o século todo, entendeu? Você vai lá viver até 70, 80, 90 anos, dependendo. Você veria o século todo. Vamos ver.
Você nasceu no século XX. O que aconteceu meio no começo do século XX? O que aconteceu? O que aconteceu? A Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela não foi uma guerra qualquer. Se vocês viram no vídeo, por que essa guerra foi importante? O que aconteceu nessa guerra? Ih, já vai falar da gripe espanhola. O que aconteceu nessa guerra? 22 milhões de mortos. Ok? Se você nasceu no século XX, no começo, isso já teve uma baita catástrofe. Muita morte, exatamente. 22 milhões de mortos. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Imagina, gente, que todo mundo que morava na Europa perdeu um parente, ou pai, ou irmão, ou mãe na guerra. Imagina você perdendo seu irmão, perdendo sua mãe, perdendo filho, perdendo seu pai. Foi uma guerra que acabou com o mundo. E no final da guerra, quando você tinha 18 anos, no finalzinho da guerra, olha o que aconteceu. Você tinha 18 anos, hein? Você tinha 20 anos e veio uma pandemia, que foi a última pandemia antes do Covid, e matou 50 milhões de pessoas. Ou seja, você está lá com 14 anos, começa uma guerra. Essa guerra dura 4 anos. Aí acabou a guerra, você tem 20 anos, pá, no seu rabo. Veio uma baita epidemia. Mata mais um monte de gente. Continua. Quando você está com 29 anos, tem a maior crise da história. A maior crise do capitalismo. Para vocês terem uma ideia, olha isso daqui, gente. Vou mostrar um negócio para vocês. Vou mostrar uma foto para vocês. Parece. Olha isso daqui, ó. Que lugar parece isso daqui? Essa favela aqui. Lembra o que essa favela? Quando a gente pensa em favela assim, ó. O que lembra isso? Lembra cemitério, ó. Mas olha as casas das pessoas, ó. A favela. Onde eles estão morando? Barraco, pobreza. Olha o pessoal morando na rua, pedindo emprego. Olha a casa das pessoas, gente. Isso daqui é fila. Sabe Bolsa Família? Na época não tinha Bolsa Família. Mas olha isso daqui, gente. Isso daqui é fila para. Deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é fila para quê? Para que vocês acham que era essa fila? Tudo bem, mas para pegar comida, para pegar sopa. Para pobre. Não era só para pobre, mano. Olha, foi só pobre que foi para lá, não, cara. Olha isso daqui. Esse maluco aqui que eu vou mostrar para vocês, ele não é pobre. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse maluco. Ele não é pobretão, não, mano. Ó, o cara de terno, tinha um carro bom. Oi, Tamires, diga. Que país é esse que eu tô mostrando? Eles não tinham nem dinheiro nem comida. Que país é esse daqui que eu tô mostrando? Estados Unidos. Exatamente. Ou seja, foi uma crise tão fodida que pegou
Os Estados Unidos, cara. Se os Estados Unidos ficaram desse jeito, imagina o Brasil, gente. Como que o Brasil tava? Imagina o Brasil. Okay? Olha o que o Brasil fez. Você sabe o que é isso aqui? É café. O que eles estão fazendo com o café? Torrando? Estão jogando fora. Estão tacando fogo, jogando fora. Queimando. Tipo, queimando café. Olha aqui, ó. Outro negócio para vocês aqui, ó. Os caras estão literalmente mandando embora o café. Ué, exatamente. Dava dinheiro o café. Então por que eles estão jogando fora? Porque o mundo estava ferrado, gente. Foi a maior crise da história. Você tinha só 29 anos, hein? Ok? Desemprego, inflação, sem comida. Quando você tem 33 anos, quando você tinha 33 anos, quem chega ao poder? Os nazistas. E quando você tem 39, começa isso daqui. Quando você tem 39 anos, presta atenção. Quando você tem 39 anos, você está lá de boa, e muitos deles realmente estavam de boa. Olha o que começa a aparecer, gente. Estava na sua casa. Você já passou por 2 guerras mundiais, pela maior crise econômica da história, pela maior pandemia da história. Quando a guerra acaba, quantos mortos tem nessa guerra? Quando a guerra acaba? 60 milhões. E desses, 6 milhões morreram de um jeito horrível. Foram os judeus. Você tem 45 anos, hein? Lembra? Nasceu em 1900. Inventam uma bomba que fazem as pessoas virarem pó. Quando você tem 50 anos, começa a Guerra da Coreia. E quando você já está ficando velhinho, começa a Guerra do Vietnã. E pior, o mundo começa a correr um grande risco. O risco de uma bomba atômica
que pode acabar com o mundo. Por quê? Porque inventaram uma bomba tão poderosa, que dois países, Estados Unidos e União Soviética, quase entraram em guerra com essa bomba. O problema é, se eles entrassem em guerra com essa bomba, o mundo ia acabar. Como que eles fizeram essa bomba tão poderosa? Não vou falar. E aí, depois de tudo isso, quando você tá velhinho, esperando um pouquinho de paz, aqui no Brasil, quando você tem 64 anos, começa. Quando você tem 64 anos, o que começa? O que começa? O que começa? O que começa? Manifestação? Pior, o que começa? A ditadura. E a ditadura, ela faz algumas coisas assim. A gente vai estudar o que é ditadura, e uma das coisas que a ditadura faz é impedir protestos. A ditadura durou 20 anos. E nós vamos descobrir que a ditadura ela teve um probleminha. Sabemos que vocês apoiam o terrorismo do Marighella. Só conheço de jornal. Você tem coragem de dizer ao Papa que não ia se encontrar com ele aqui no Rio, é? Tira a roupa. Tira a roupa, terrorista, filho de uma puta! Abaixa! Cadê o Marighella, porra? Essa merda aqui. Fala, senhor. O que é isso? O que é isso? Tortura da ditadura militar. Ou seja, o século XX foi tão punk que algumas pessoas falaram isso daqui, ó. Olha o que algumas pessoas falaram do século XX. Vivi a maior parte do século XX, lembro apenas como o século mais terrível da história. A outra pessoa falou isso daqui. Não posso deixar de pensar, este foi o século mais violento da história humana. O século XX nunca aconteceu tantos assassinatos quanto no século XX. 2 guerras mundiais, ditaduras militares, ditadores assassinos. Muitos crimes aconteceram no século XX. Eu só falei de alguns. Vamos ver aqui alguns dos crimes que aconteceram no século XX. Vamos ver se eu vou mostrar uma imagem para vocês que eu postei no grupo e vocês vão me dizer se vocês sabem do que é essas coisas. Vamos lá. Quem sabe me dizer? O que é isso? Quem sabe dizer? Quem sabe me dizer? Judeus, exatamente. O século XX foi o século onde milhões de judeus foram assassinados. Estão vendo? Milhões de judeus foram assassinados. Que bomba! Que bomba, Héctor? Que bomba? A bomba atômica, ok? Que matou e em poucos segundos detonou as pessoas, fizeram ela virar pó. Foram jogadas no Japão. O que mais? Quem sabe dizer mais coisa? A Guerra Fria não aparece aqui. Aparece uma guerra aqui. O nazismo, que acreditava que algumas pessoas eram inferiores e tinham que matar. Sabe o que o nazista fazia com bebê, gente? Bebê judeu? Sabe o que ele fazia? Com bebê gêmeos?
Olha o que os nazistas faziam. Pior, olha o que os nazistas faziam. Os nazistas faziam isso daqui, ó. Características humanas eram Mengele queria determinar que Peraí um pouquinho. Mengele queria determinar que características humanas eram genéticas e se elas podiam ser modificadas. Por exemplo, ele injetava tinta nos olhos dos gêmeos para tentar alterar a pigmentação da íris. Leia Cara- mais em https. O cara injetava tinta no olho dos gêmeos. Ok? Então, outros crimes aqui que eles faziam, que era colocava as crianças em jaulas, ou eles tiravam órgãos das crianças ainda vivas, ou eles obrigavam o bebê a morrer de fome, cobrindo os seios da mãe com fita adesiva, ou eles obrigavam irmãos gêmeos a ter relações sexuais com irmãos gêmeos, ou eles injetavam doenças nas pessoas só para fazer experimentos. Os nazistas faziam isso porque eles se achavam totalmente superior aos outros. O que mais? Qual outras coisas que a gente tem aqui de crimes do século XX? O que mais que tem aqui? Fome, muito bem. Na África, gente, milhões de pessoas morreram de fome. Milhões. Vocês conseguem me dizer o que significa essa imagem aqui? Ah, desculpa, esqueci. Vocês podem me dizer o que significa essa imagem aqui? Tá, mas tem alguma coisa aqui que é diferente, não é só fome. Urubu. O urubu tá esperando aqui, ó, a criança morrer para vir comer. O cara que tirou essa foto ficou tão assustado assim que ele se matou. Vamos lá. O que mais? O que mais? Oh, desculpa, gente. O que mais? Pandemia. Aqui foi a pandemia da gripe espanhola, ó, que matou 50 milhões de pessoas. Igual hoje, né? Ó, todos os teatros fechados. Hoje são os cinemas, os estádios. Olha aqui os doentes na cama, os hospitais. Isso, gente, ditadores totalmente assassinos, ok? Olhem isso, esses ditadores. Um ditador na China chamado Mao Zedong. Olhem quantas pessoas ele matou. Olhem aqui, quantas pessoas esse cara matou na China. Opa. 17? Esse é o Hitler. Teve gente que matou mais que o Hitler. 78 milhões. Teve um outro cara chamado Stalin que matou mais gente que o Hitler, que ele era ditador do país chamado União Soviética. Olha, todos esses ditadores mataram milhões de pessoas. E todos eles viveram em que século? Todos eles viveram em que século? No século XX. Ok? E, para finalizar, temos dois desenhos. Temos umas três aqui. Alguém sabe me dizer o que era esse daqui? É estimativa, Bruno. Difícil saber. Fome, exatamente. Pessoas passando fome nos Estados Unidos. Crise econômica. Quem sabe me dizer o que é isso daqui? Só um segundinho que vai aparecer, tá, gente?
Quem sabe dizer o que que é? Cadê? O que que é esse daqui? Alguém sabe dizer o país? China? Quase. País chamado Vietnã, que foi totalmente destruído. Sabia que talvez o seu sapato venha do Vietnã? Vamos lá. Outros. E para finalizar, a nossa próxima matéria, que vai ser essa daqui, ó. O que é isso daqui? Primeira Guerra Mundial. Todo mundo entendeu por que que o século XX, então, foi o século muito mal? Um século onde aconteceu muitas coisas ruins? Todo mundo entendeu? Ok? Agora, a gente vai ver o outro lado, a outra cara. Outra cara da moeda. O outro lado da moeda, beleza? Vamos lá. Vamos começar a ver agora outras coisas que aconteceram no século XX que são importantíssimas. Vamos lá. Tentem me dizer algumas coisas que aconteceram no século XX aqui. Feminismo. Vocês sabiam, gente, que até o século XX os homens eram considerados superiores às mulheres? Vocês sabiam que até o século XX as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar fora praticamente. Se elas precisavam trabalhar fora, elas tinham que pedir autorização para o marido. Vocês sabiam que se uma mulher traísse o marido podia matar a mulher, que ele não ia ser preso? Vocês sabiam que até o século XX quase nenhuma mulher. Algumas eram obrigadas a se casar, mas geralmente as mulheres, elas não podiam, em muitas famílias, perguntem para os seus bisavós, não podiam namorar com quem quisesse, não podiam viver com quem quisesse. O pai era muito autoritário, o pai podia bater na mulher, o pai podia bater nas filhas, sem ligar. Bater, quando eu digo bater, é matar praticamente, sem acontecer nada. Até o século XX, isso, tipo na Índia, só que era no mundo inteiro. Praticamente nenhuma mulher estudava, gente. Era raríssimo mulher ir para a escola. E quando ia, mulher aprendia a costurar, tipo, vai ser dona de casa, entendeu? O trabalho da mulher era ser dona de casa, era ficar limpando a casa a vida inteira, entendeu? As pessoas falavam que as mulheres tinham que fazer isso daqui, ó. Ó, as mulheres tinham que cuidar da casa, dos filhos. Tem homem que acha isso ainda. E só. As mulheres não podiam usar qualquer roupa. Sabia que tinha até fiscal de saia nessa época? Tinha um cara que ficava andando na. Eu não vou achar agora, mas tinha um cara que ficava medindo fiscal de praia. Ó, deixa eu achar. Tinha um cara, aqui, ó, que ele ficava medindo para ver o tamanho da roupa de praia que você usava. Olha isso, gente. Não era desempregado, não. Era as ideias da época. E olha que a mulher não tá de biquíni, tá vendo? Ela tava nessa época de maiô. Nem podia mostrar o corpo. Se vocês olharem, gente, praticamente não tinha mulher política. Era raríssimo ter mulher política. Quando a gente olha os presidentes dos países, praticamente, olha isso, gente. Quantas mulheres presidentes? Uma. Só Dilma. Todas as outras, os outros foram homens. Foi no século XX que as mulheres puderam se libertar dos homens, puderam fazer. Por isso que essa imagem é a imagem do século XX. As mulheres trabalhavam fora, as mulheres puderam estudar, fazer faculdade, as mulheres podiam começaram a usar a roupa que quisesse, as mulheres começaram a ter liberdade para falar o que pensava, para não aceitar sofrer assédio.
Foi só no século XX que começou isso. E ainda não acabou, porque você sabe que as mulheres ainda sofrem muitos preconceitos. Mas vocês têm noção de que foi no século XX que aconteceu isso? Até o século XX, praticamente era raro, raríssimo uma mulher trabalhar fora de casa, gente. Era raríssimo. Raríssimo. Era raríssimo uma mulher ser cientista. Era raríssimo uma mulher poder ter seus direitos. Era raríssimo. Então, o século XX foi o século das mulheres. Foi o século das mulheres que começaram a mudar o mundo. Exato. Agora, a presidente da Alemanha, a primeira-ministra da Alemanha. Mas vamos ver ó, as outras imagens aqui. O que será que é essa imagem aqui, gente? O que será que isso quer dizer? Por que o professor colocou essa imagem? Por que eu coloquei? Aborto? Não. Não é. Aborto também começou no século XX, mas não é aborto isso aqui. Isso daqui, gente, foi a ciência. Ok? Foi a ciência. Ok? Gente, todos os remédios que vocês usam hoje, todas as coisas que os médicos sabem, surgiram no século XX. Inclusive isso daqui, que é você criar uma criança no laboratório. Isso daqui é você fecundar a pessoa, a criança, dentro de um laboratório, não na barriga. Depois você põe na barriga da mãe, ok? Então vocês têm noção de que o século XX foi um século onde a ciência foi muito, 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 muito importante. Foi nessa época que a ciência foi tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, que começou a ter isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Começou a ter isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Protesto? Não. Idoso. Antes, velho, morria tudo, gente. Pegava gripe e morria. Pegava qualquer coisa, morria. Agora, tem tanto idoso, tanto idoso, tanto idoso, que alguns países têm mais velho do que pessoas jovens. Tem noção do que é isso? Tipo, o Japão. O Japão hoje, ele tem um problema. Tem muito velho, e como tem muito velho, quem vai trabalhar? Olhem isso, gente. No Japão, olha isso daqui, gente. 28% da população é idoso. Tem noção do que é isso? De cinco pessoas do país, uma tem mais de 60 anos. Antes as pessoas morriam. Ninguém ficava vivo antes. Perguntem para os seus avós quantos anos eles morreram. A maioria das pessoas morriam jovem. Pegava pneumonia, morria. Pegava câncer, morria. Pegava doença, morria. Século XX não. Século XX os remédios, a medicina foi tão avançada, que hoje o problema é que tem muito idoso. Problema entre aspas, né? O- Vamos ver a próxima coisa. Essa é fácil, hein? Quem sabe dizer isso daqui? Essa é fácil. Ah, Lua, beleza. Não é a Lua. É a Lua, mas não é a Lua. Exatamente. Quem sabe dizer o que é essa foto? Sim, mas presta atenção na foto. Me explica a foto. Tem uma pegadinha a foto. Exatamente. É a Terra vista da Lua. A Lua tá aqui, ó. É uma foto da Lua. Foi nessa época que os seres humanos conseguiram viajar para o espaço. Vocês sabiam, gente, que tem uma nave espacial chamada Voyager 1 que ela saiu do sistema solar? Ela tá tão longe, que ela já passou Plutão. E ela tirou uma foto da Terra. Olha a foto da Terra que ela tirou, gente. Deixa eu mostrar.
Essa é a foto que ela tirou. Cadê a Terra? A Terra tá aqui, ó. A Terra é esse pontinho aqui, ó. Ah, vou contar uma coisa para vocês. Eles colocaram um disco para os extraterrestres ouvirem, entendeu? Tem um disco para as pessoas dentro dessa nave espacial. Se um dia encontrarem algum extraterrestre, ó, tem um disco com pessoas da Terra, com sons, com músicas da Terra, barulho de bicho. Ó, som da Cassini. Claro que é verdade que o homem foi para a Lua. O homem já foi várias vezes para a Lua. Ó, a Sonda Cassini que foi para Saturno. Não foi? Que ela tirou foto de. Olha isso, gente. Saturno. Tem noção do que é isso, gente? Até ontem a gente não sabia nem quais planetas existiam. E agora a gente consegue mandar as nossas naves espaciais para o espaço, gente. Olha isso. O que mais que a gente consegue fazer? No século XX também surgiram outras coisas. Alguém sabe me dizer o que é algumas coisas que surgiram no século XX? Mais coisas? Alguém sabe me dizer o que é isso daqui, ó? Não. É um remédio, gente. Vocês já tiveram sinusite? Quem já teve sinusite? Pneumonia. Pneumonia. Quem já tomou antibiótico? Tipo azitromicida. Quem já tomou antialérgico? Quem já tomou remédio para dor? Foi nessa época que surgiu isso. Antes, se você tinha dor de cabeça, não tinha remédio. Se você pegasse, se machucasse, cortasse a perna e infeccionasse, saísse pus, sabe quando sai pus da ferida, que a gente tem que tomar antibiótico? Antes disso, ó, quando fica assim, sabe, ó, quando a gente não tinha remédio para isso, gente. O remédio, as pessoas morriam. O remédio começou a ser inventado no século XX. Quais outras invenções? Vamos lá. Está acabando a aula. Quais outras invenções? Rapidinho. Outras invenções. Vamos lá. Vacina. Um monte de vacina foi inventada. Avião. O avião conseguiu dar volta para a gente ficar viajando no mundo. Telefone. Mas esse daqui não é qualquer telefone. O que é isso daqui? Geladeira. Antes não dava para comprar carne e deixar na geladeira. Porque, né? Tem mais. Isso daqui, o Ettore falou andar na rua, é isso daqui, gente, ó, a invenção. Celular. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Mini saia, gente. Mini saia. Antes, as mulheres não podiam mostrar as pernas, gente. Ok? As mulheres não podiam usar. Liberdade. Ótimo, Letícia. Que maravilhoso. As mulheres ganharam liberdade de usar as coisas que elas quiserem. Plástico, gente. Não tinha plástico. Foi invenção do século XX. TV, invenção do século XX. Internet, invenção do século XX. Computador, invenção do século XX. Calça jeans, invenção do século XX. Todos os tipos de música que você conhece, que vocês escutam, ok? Todos os tipos de música que vocês escutam. Por exemplo, músicas como isso daqui, ó. Ou músicas como isso daqui, ó. I dreamt of San Pedro, just like I never gone. I knew the song
Todos os artistas, todas as músicas que a gente escuta, pop, funk, rock, tudo foi inventado no século XX. Tudo, todos esses estilos foram inventados. Música eletrônica. Vocês gostam de música eletrônica? Vocês gostam de música eletrônica? Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Primeira música eletrônica foi inventado no século XX. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, não é essa. É essa daqui, ó. Craft. Essa daqui, ó. Primeira música eletrônica foi essa daqui, ó. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Oi, Letícia, eu não sei. Não sei o que você está falando. Fala aí. Responde aí. Espera aí, o que você perguntou? Época da brilhantina, foi nessa época. O funk que vocês escutam veio dos Estados Unidos, ok? O funk que vocês estudam veio dos Estados Unidos. Ou seja, quase tudo que a gente vive hoje foi feito no século XX. E foram coisas muito boas. Só para a gente terminar, imagina vocês sem celular, computador, internet, geladeira, fogão a gás, sem rádio, TV, sem plástico, videogame, sem ar-condicionado, sem mini saia, sem calça jeans, sem antibiótico, sem remédio para dor de cabeça, sem poder viajar de avião, sem carro, sem metrô, sem ônibus, sem caminhão. Tudo isso foram invenções do século XX. Por isso que o século XX também é uma era de extremo, mas de extremo muito bom. Porque agora vocês entenderam porque o século XX tem duas caras? Porque ele é um século muito maravilhoso, mas também um século horrível. Nunca se matou tanto, mas nunca inventaram tantas coisas. Se vocês olharem, eu coloquei uma imagem aqui. Essa imagem é do homem chegando na Lua e a do outro lado é do campo de extermínio. Ou seja, quem sabe me dizer por que... Héctor, você pode me explicar? Dá para enxergar, Héctor? Eu não sei se dá para enxergar. Dá para enxergar? Dá? Héctor, você consegue me explicar por que o professor colocou essas duas fotos aqui? Posso falar por aqui pelo microfone? Isso. Porque é os dois lados da moeda. Um lado bom e um lado ruim do século XX. Me dá um exemplo de um lado bom e um lado ruim. Tá, surgiu várias coisas. Surgiu, por exemplo, o telefone. Mas teve a guerra do Vietnã. Muito bem. Alguém quer dar um outro exemplo?